Oi, oi! Seja bem-vindo a mais um monólogo sobre polímeros. E agora nós vamos falar sobre processamento. E o primeiro carinha que a gente vai processar aqui são os elastômeros. Há uns 2 vídeos atrás, quando a gente foi falar de comportamento mecânico A, eu disse para vocês que o elastômero ele tinha um gráfico de tensão por deformação diferente dos termoplásticos e dos termofixos, porque ele fazia aquela ondinha para baixo, como se eles deformassem elasticamente para todo sempre. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre o elastômero em si. Os elastômeros são polímeros que, a temperatura ambiente, podem se deformar até 2 vezes o seu comprimento inicial. Isso porque eles possuem alta mobilidade de trechos, ou seja, as interações moleculares dentro deles são muito fracas, e possuem uma baixa mobilidade total, porque eles possuem ligações cruzadas, tais como os termofixos. No caso deles, por conta dessa deformação toda, eles possuem um baixo módulo de Young, e eles podem ser amorfos ou de baixa cristalinidade. De volta à aula introdutória, eu citei para vocês que em 1839, Charles Goodyear descobriu um processo chamado vulcanização. E esse processo ele é utilizado para elastômeros principalmente, e funciona da seguinte maneira. Eu vou pegar o polímero elastomérico e vou adicionar enxofre. Quando eu adiciono enxofre ou algum outro aditivo, ele consegue formar ligações cruzadas no meu elastômero. E aí, qual que é a vantagem disso? A vantagem é que antes da vulcanização, ele é um material macio, pegajoso e muito pouco resistente à abrasão. Ou seja, é um material que não consegue suportar muito bem ambientes severos. E quando a gente vulcaniza ele, o módulo de Young aumenta, ou seja, ele se torna mais rígido, e dessa maneira ele consegue ser mais resistente à atração e degradação oxidativa, ou seja, ele começa a se tornar mais estável quimicamente. Além disso, a gente também tem os gráficos de tensão por deformação do elastômero antes da vulcanização e depois da vulcanização. E a gente consegue perceber que ele é muito mais resistente e consegue suportar mais tensões quando ele vulcaniza. Muito bem, já sabemos como que processa o elastômero para ele se tornar mais útil para a gente. E o que a gente faz com os outros polímeros? Para processar eles, a gente precisa saber de algumas coisas de antemão. A primeira delas é saber se ele é termoplástico ou termofixo. Afinal, você não vai querer me aquecer um polímero termofixo, porque ele vai solidificar, vai quebrar, e aí foi embora o seu polímero. Aí, se a gente descobriu que ele é termoplástico, a gente tem que saber qual que é a temperatura de amolecimento dele. Ou seja, aquele ponto que a gente consegue trabalhar ele sem deformar muitas estruturas internas. Sei disso também. Além disso, a gente precisa saber, em terceiro lugar, se ele é estável quimicamente, ou seja, se ele tem uma baixa massa molecular e se ele é resistente à oxidação ou à abrasão. E por último, a gente tem que saber onde a gente quer chegar com aquele processamento. Então temos que saber tanto o tamanho quanto a geometria do nosso produto final. Uma coisa importante sobre o processamento é que ele acontece sim em altas temperaturas e pressões, mesmo para termofixos. Mas sendo termofixo, a gente sempre tem que ficar com muito mais cuidado e ter um olhar muito mais atento quando for processar ele em altas temperaturas para ele não quebrar. Quando a gente tiver um termoplástico amorfo, ele vai se comportar de um jeito. Um termoplástico semicristalino vai se comportar de outro. Lembrando que o comportamento térmico ainda vai ser mais bem trabalhado mais para frente. Quando ele é um termoplástico amorfo, a temperatura de processamento tem que ser maior do que a da transição vítrea. E se for semicristalino, tem que ser maior do que a temperatura de fusão cristalina, que é uma coisa que a gente vai falar mais para frente. Para termoplásticos amorfos, a pressão tem que ser mantida o tempo todo, até mesmo durante o resfriamento, porque senão ele pode perder a forma e a gente não chegar no nosso produto final que a gente pretendia. Beleza. Falei e insisti que os termofixos precisam ter um cuidado especial na hora da gente trabalhar. Então, como que a gente vai processar exatamente um polímero termofixo? Primeira coisa, a gente tem que preparar um pré-polímero. O que é esse pré-polímero? Ele é um polímerozinho linear e de baixa massa molecular que a gente vai manusear ele para transformar ele no que a gente está querendo. Na segunda etapa, a gente vai realizar justamente o processamento desse pré-polímero e dessa maneira a gente vai obter uma peça dura e rígida, que é chamada de peça curada.
sendo que esse processo de cura é feito por aquecimento, catalisação e aumento de pressão. E dessa maneira a gente processou o nosso termofixo. Por esse vídeo é isso, obrigada pela atenção. Vejo vocês no próximo.